Depois fala de composição, não especificamente com cores, mas no desenho em si mesmo. Então, tem muito a ver com cores, mas eu acho que tem uma coisa que une tanto a composição em termos de cor, quanto a composição em termos de um desenho mais linear, né? A primeira pergunta, na verdade, é o que é composição de fato, né? O que é composição? É a organização dos elementos dentro de uma imagem, né? Basicamente isso. Como é que eu organizo tudo aquilo que compõe a minha imagem dentro do enquadramento da imagem? Eu acho que esse ponto é um ponto importante também, né? Entender que a imagem está contida dentro de um espaço, muito embora agora com, por exemplo, o VR, abre o espaço para pensar composição em 360, por exemplo, né? Que é uma reflexão interessante, como que a gente usa o próprio espaço. A arquitetura também é isso, né? É a composição do espaço, ponto, né? Mas no nosso caso aqui de ilustradores, de imagens e tal, a gente está lidando com o espaço bidimensional e como é que eu vou organizar os elementos dentro daquele espaço. Até aqui, independente se é com cores, se é com a puta que pariu, etc. Né? E aí a questão é, como que eu vou orientar o olhar do observador, de quem está olhando para a minha imagem, para ele ir para os pontos que são interessantes, como que ele não vai se distrair com algo que não é relevante, né? Como é que eu vou distribuir bem esses elementos para que a imagem fique engajante, né? Para que a imagem fique interessante. Como é que eu estou conduzindo o olhar do espectador? Aí tem vários princípios de composição que a gente poderia falar em várias abordagens diferentes. Por exemplo, você pode procurar por princípios do design. Aí você vai ter lá equilíbrio, né? Alguns princípios que, por exemplo, eu falo lá até com design de personagens. Princípios como equilíbrio, como contraste, como assimetria, hierarquia, coisas desse tipo. Você vai ter outras listas, diversos tipos de listas aí na internet, se você procurar por princípio do design, ou princípio de composição, ou Gestalt também, essa porra toda tem N listagens de diferentes abordagens possíveis para quais são esses princípios, tá ligado? Eu acho que quando a gente... Exatamente. Porra, coisa pra cacete. Boa, Welber. O Welber mandou lá os tutoriais da Revo lá na aba tutoriais do Discord. Você é o cara, mano. Você é demais. Então, bicho, eu acho que todos esses princípios, toda essa conversa toda aí, de forma resumida, né, claro. De forma resumida, bicho, eu penso o seguinte. Toda essa conversa se resume em dois princípios gerais, assim, que eu tento ter em mente, que é passivo e ativo, certo? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais simples possível, que é colocar um ponto dentro de uma imagem. Passivo é aquilo que é desestimulante, talvez, né? Que não é tão estimulante visualmente. Ativo é aquele que é mais visualmente estimulante. Essa ideia do que estimula mais o olhar. Por exemplo, o exemplo mais geral possível. Se eu boto um ponto nessa área branca aqui, ignorando o nosso quadro, tá? No momento que eu coloco um ponto preto numa área branca, aquilo é uma zona de contraste, né? Aí começa a encaixar dentro dos princípios, né? É uma zona de contraste, é uma zona de diferença. O preto no branco, o branco no preto, o vermelho no azul, o azul no vermelho. Seja falando de cores, de valores, de linhas. A linha reta num contexto de linhas curvas. Isso é contraste, né? A forma quadrada no contexto de formas arredondadas. Isso é contraste. Então é o contrastar e chama atenção. A gente enxerga as coisas pela diferença, pô. Se é tudo igual, a gente não enxergaria porra nenhuma. Então, no momento que eu coloco um ponto preto no fundo branco, aquilo é contraste, aquilo chama a nossa atenção. Aquilo vira uma espécie de halo visual. Quando eu adiciono essas setas, por exemplo, isso reforça a direção que o olho tem que ir, por exemplo, né? Isso ajuda, isso contribui na condução do olhar para aquela área de contraste que eu quero chamar a atenção. Se eu puxo uma seta dali para cá, eventualmente o meu olho vai fazer esse movimento, né? Ele vai ser conduzido até essa palavra que está escrita aqui, e eu ainda vou lá, por exemplo, criar uma moldura em volta dessa palavra. Isso é um outro elemento do design importante, o emolduramento, né? Então as linhas guia são as setas, os pontos de contraste são muito importantes para criar esses pontos de atenção, a maneira como essa linha orienta o meu olhar até uma determinada área, é uma linha guia. Dentro de uma linha guia tem um emolduramento que garante que eu não vou sair daquela zona, por exemplo. Então são princípios extremamente abstratos, mas que envolvem a ideia de eu ter uma área mais ativa e uma área mais passiva. Onde é que é essa área mais passiva? Essa área mais passiva, gente, é tudo aquilo que você não está olhando. Tudo aquilo que não tem nada de legal. O ponto aqui é o seguinte,
se a imagem ela é super estimulante, se tem informação o tempo todo, você tem um problema de composição ali. Você quer equilibrar essas zonas ativas com essas zonas passivas, certo? Isso pode puxar um gancho legal. Não estava nem planejando fazer dessa forma, mas eu acho que com isso a gente consegue puxar um gancho interessante aqui para um dos feedbacks que eu fiquei de dar aqui pro meu pivete. Como é seu nome mesmo? David? Davi? Isso que me fugiu. Daniel, né? Meu pivete Daniel, que ele mandou mensagem para mim e eu fiquei, vamos fazer esse feedback na live hoje? Vamos. Daniel Amorim, não é isso? Esse é exatamente o ponto que eu tenho a comentar nessa imagem aqui, por exemplo, né? É uma imagem que ela é super estimulante o tempo todo, né? Ela tem muita informação o tempo todo, pô. Vamos simplificar até, a gente falou de cores, né? Vamos até simplificar e tirar um pouco das cores. Vamos pensar em termos de preto e branco. Acho que essa é a primeira coisa, né? Quando você está pintando, as coisas elas têm que funcionar em preto e branco primeiro, tal dos valores. Os valores são a estrutura das cores, né? A gente enxerga o mundo à nossa volta, beleza que as cores são importantes, mas a gente tem a sensação tátil mesmo, a sensação física de como o mundo funciona à nossa volta por causa da variação de claro e escuro, né? De luz e sombra, de valores propriamente dito, que é essa estrutura de preto e branco por baixo. Então, tirando essa informação de cores, o que a gente pode tentar pensar aqui? Vamos fazer um outro teste para pensar na composição. E aí pensar em um dos elementos-chave aqui, ó. Quer ver? Que eu vou fazer o seguinte, eu vou só fazer um negócio aqui, ó. Vou aplicar um desfoque gaussiano, de leve, ó. Tem um pouquinho de desfoque, certo? E o que já acontece com um pouco de desfoque, a imagem já não tá tão clara, né? Pode estar clara para quem tá vendo ela para quem já conhecia essa imagem, mas eu dei uma espelhada aqui, ó, para ver que para quem tá chegando aqui agora, não vai conseguir identificar do que se trata essa imagem, da legibilidade dessa imagem. Então, como que eu melhoro nesse sentido, tá ligado? Como que eu vou organizar isso? Então, eu primeiro, ó, tem um excesso de variação, ó, em toda a área da imagem, ó. Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, 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 escuro, claro, escuro, claro, escuro. Muita informação nessa área que poderia ser mais passiva, por exemplo, né? Aqui tem alguma variação legal, né? Uma variação dessa figura para essa, mas ainda assim não tá claro que é uma figura humana, por exemplo. Tô colocando nesse nível abstrato e algumas pessoas têm a impressão, mas aí é foda, pô, você tá colocando em preto e branco. Vamos pegar um exemplo legal de um bom artista aqui pra gente ver, que é o Peleng. Adoro o trampo do Peleng, né? Do famoso Sergei Kolesov. Vamos ver esse Papai Noel. Vamos, já estamos num tema natalino? Vamos usar isso daqui. Boa! Vamos usar essa referência do Peleng aqui. Ó, já de cara já dá para perceber como as áreas de informação estão muito claramente bem divididas, tá vendo? A imagem continua clara, sabe? Tipo assim, beleza, a gente perde a definição, óbvio, mas a ideia que eu quero trazer aqui é uma visão bem geral da composição, ó, da maneira que ele está dispondo essas formas que faz essa imagem funcionar, pô. Sabe? Então, tá bem claro o contraste entre uma área X e a área Y, ó, muito claramente delimitado. Eu consigo identificar que é uma carroça voando e tal. Claro que a gente perde os detalhes, não dá para identificar se são realmente presentes, como a gente perdia ali. Aparentemente dá para talvez supor que tem uma figura ali, mas realmente a gente perde um pouco de informação. Óbvio, a gente desfocou a imagem. Mas a essência da composição, que é uma essência abstrata, que é uma essência que não requer significado nenhum. A ideia de que eu tenho um objeto, que meu olho vem para esse objeto, ele foca muito nessa área daqui. Por que ele está muito nessa área? Porque é a área de maior contraste, pô, de maior diferença. Ele vai lá e coloca um círculo branco para dar destaque a uma área escura aqui na frente. Ele emoldura a imagem com objetos em volta aqui para ajudar a fechar esse contorno. Ele cria linhas guia com aquelas linhas brancas aqui, por exemplo, para apontar para onde ele quer que a gente olhe, por exemplo, né? E são poucos valores, literalmente são 3 valores, né? Você tem o valor claro numa área menor aqui, ocupando uma área menor, já ajudando a dar aquele contraste, um valor médio, que ocupa boa parte dessa imagem, e um valor escuro, que traz os elementos principais. Interessante que, apesar do objeto da frente ser o destaque, o fundo fica mais claro e não toma atenção. É isso, porque a atenção está talvez no contraste aqui, né? Na relação de branco, claro e escuro, né? Então você vê, olha essa divisão de formas graficamente. A gente perceber as coisas no nível abstrato mesmo, no nível são formas gerais
Eu tenho que ler, que nem eu falei do rascunho com linhas, ela tem tudo a ver, por isso que eu digo, tem tudo a ver com aquele papo de rascunho, de dar no rascunho eu já tô muito mais preocupado com o nível abstracional da parada. São formas, claro que agora considerando valores também, mas formas que estão dispostas de uma certa maneira. Um espaço vazio considerável, que não tem muita informação, para que o espaço que tem informação consiga brilhar, tá ligado? Então, por exemplo, nesse caso a gente consegue fazer essa analogia bem, ó, percebe? Então, pô, talvez eu pudesse ter uma separação de valores entre um personagem aqui, para que ele tivesse mais legível com relação ao fundo, e que esse outro tivesse uma separação com relação a ele, e que a gente usasse talvez dessas linhas guia para fazer o poder, fazer o movimento do poder até chegar nesse ponto. E aí entra a questão também do enquadramento, né? A gente não quer trazer elementos importantes, elementos que chamam muita atenção para o canto da tela, como é talvez o caso que poderia conduzir nessa composição que eu tô imaginando sobre a sua, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse cantinho fica muito apertado, é como se eu estivesse guiando o olhar do cara para fora da tela. Pelo contrário, eu quero manter o olhar aqui dentro. Então, muitas vezes nessas situações entram aqueles princípios, ó, como o princípio da regra dos terços, né? Que vão dizer mais ou menos o seguinte: se você tem uma imagem, você vai dividir ela aqui, o enquadramento dela em 3 partes, na vertical, 3 partes na horizontal. Uma ideia aqui, tá? Tá meio tosco, mas só para encaixar. Vou trazer um pouquinho mais para cá, vai. Ó, pronto. Você dividiu no esquema da regra dos terços e aí você acaba, ó, trazendo seus pontos de interesse para esses pontos de cruzamento, né? Os pontos mais importantes, talvez, da sua imagem. É claro que é um princípio muito rígido. E eu acho que não pode ser interpretado dessa maneira simples assim. Vou cair, vou obedecer essa regra e acabou. Mas isso aqui já dá muito um norte para o que a gente deve fazer, né? Claro que eu penso muito mais no porquê que isso é dessa maneira. E não tem problema, posso falar até disso aqui. Por que a regra dos terços funciona? Por que a regra dos terços funciona? Já vamos fazer um corte aqui, né? Vamos lá. Ó, vou fazer essa divisão aqui, ó. Quando a gente está falando de dinamismo, né, de ativo, uma das coisas que a gente vai considerar é a variação também, né? Coisas que se repetem demais, variam um pouco. Por que a regra dos terços funciona, né? Pensa o seguinte, velho, quando você está com um objeto centralizado no enquadramento, né, falta variação. Em termos de quê? Em termos do espaço que esse objeto ocupa com relação à tela, ao enquadramento, certo? Então, mais uma vez, variação é atividade. Falta de variação, repetição é passividade. Então a imagem fica muito passiva, muito estática. O que eu quero é usar de diferentes espaços, usar bem o espaço de maneira dinâmica. Então, no simples momento que eu trago, por exemplo, para cá, pô, já começa a distribuir diferentes áreas vazias em volta de um objeto. Isso aqui tem tudo a ver com esse pensamento mais abstrato, né? Pô, pensar em termos de regras abstratas, talvez, gráficas, que dispõem a respeito dessa ideia de formas gerais, de formas gráficas, de pequeno, médio, grande, de variação, alguns princípios de composição mesmo dentro do que a gente está conversando aqui, né? Mas a parada é essa, sabe? Então a organização em termos de valores, por exemplo, é um ponto-chave aqui. Como é que eu resolvo isso? Sim, como é que eu melhoro na questão dessa composição de valores, velho? Para mim é muito simples. É pegar trabalhos de artistas legais, bons artistas de composição, assim, ó, e fazer pequenos estudos, principalmente em valores, né? Primeiro em valores, com certeza. E são pequenas cópias mais simples, né? A gente volta e meia fala sobre isso aqui. Já fizemos alguns exercícios. Você fazer um estudo... Teve deixa eu ver se eu encontro aqui. Teve alguns exemplos aqui que eu fiz esses estudos aqui, mas eu não vou fazer um estudo desse do começo não. Mas é basicamente o quê? Eu fazer uma cópia de longe, assim, sem muito zoom, de forma mais rápida. A gente pode ver um exemplo aqui, deixa eu ver. Composition, que eu não quero fazer agora, não vai demorar muito. Study, com 2, 3 valores, tá ligado? E fazer essa, ó, joguei aqui no Google, Composition Studies, apareceram alguns estudos nesse sentido, tá vendo? São estudos mais rápidos, mais gráficos, mais simples. Você faz mais rápido, ó, com preto, branco e cinza, por exemplo. E aí você consegue praticar um pouco dessa ideia, dessa separação, dessa organização dessa parada. Tá vendo? Algumas ideias de estudos de composição seriam mais ou menos assim. Tem um exemplo eu faço estudos de composição também quando eu quero pensar numa composição nova. Eu faço pequenos estudos assim para bolar como é que a imagem vai funcionar eventualmente ou não.